obrigado por esse privilégio de estar aqui atendendo a tua palavra. Obrigado pela Vitória, pelo Rian, pela Josefa Pedro. Obrigado pela sua netinha, pela Macícia, pela Ana, pela Bia. Muitíssimo obrigado, Senhor, pela Mili. Muitíssimo obrigado pelo João, pela Josefa Adriana e pela minha mãe, que a gente possa atender a tua palavra, Senhor. Aprender de uma forma tão interessante que você precisar pregar, a gente conseguir. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, vamos lá. Nós estamos em Atos, capítulo 9. É porque essa coisa é muito foda. Aí, Atos, capítulo 9, ele nos traz o dia que Paulo se converteu. Todavia, Paulo, antes de se converter, ele se chamava Saulo. Aí a gente diz, né, irmão Cícero? Ai, porque Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus não mudou coisa nenhuma. Mas você já ouviu isso, né? Deus não mudou coisa nenhuma o nome de Saulo para Paulo. É porque, José, Paulo tinha duas cidadanias. Ele era romano, ele era pertencente a Roma, ou seja, ele era italiano, mas ele também era judeu. Não significa que ele nasceu nos dois países a mesma hora, no mesmo dia. Não foi isso. Mas agora ela não vai para nada. Ela pode amassar, mas vai dançar não. Por que a carta tu bota ali? Pronto, ela ficou tão vergonha. Vai inventar aí confuso. Então, não significa que ele nasceu nos dois países, mano. Hoje, se eu quiser me considerar cidadão americano, eu já sou cidadão brasileiro, não é? Todos nós somos cidadão brasileiro? Muito bem. Se eu quiser me tornar um cidadão americano, simplesmente é só pegar 25 mil dólares, 25 milhões de dólares, e chegar na embaixada americana do Brasil, que está em Brasília, e dizer assim, eu quero me tornar um cidadão americano. Aí eles vão ver se eu não cometi nenhum crime, se eu não roubei ninguém, se eu não matei ninguém, se eu não estou fugindo, querendo fugir para os Estados Unidos por causa de alguma coisa que eu fiz aqui. Tudo está direitinho? Tá. Cadê os 25 milhões de dólares? Passo o Pix. Eu passo o Pix dos 25 milhões de dólares. E automaticamente eu me torno um cidadão americano. Eu não nasci lá, mas eu tenho o documento de registro. Rapaz, irmão Deus, que eu sou um cidadão americano. Foi exatamente isto que aconteceu com Paulo. A família dele tinha tanta condição financeira que a Roma é como se fosse os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos é o país de mais dinheiro, os Estados Unidos é o país que tem mais emprego, tem gente mais rica que os Estados Unidos. Aí o pai de Paulo disse, eu não quero meu filho só cidadão judeu, não. Eu quero ele cidadão romano. Então não foi Deus que mudou o nome de Paulo, Saulo para Paulo. Deus não tem nada a ver com isso. Você sabe disso, né? Porque ele tem duas cidadanias. Aí ele era considerado Paulo Isso. em Israel, lá. Isso. Em Roma ele era Saulo. Isso. Aí traduzindo para a linguagem, porque Roma é Itália, né? Na linguagem italiana é Saulo. Na linguagem judaica do grego é Paulo. Então Paulo passou-se a se tornar, Saulo passou-se a tornar Paulo, porque ele preferiu ficar com o nome judeu. Vamos ver os filhos, se a leitura aí, por favor, o primeiro versículo. O primeiro versículo? Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para a sinagoga da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo podia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que morava ali, tanto os homens como mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente
uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele respondeu: Quem é esse, Senhor? Perguntou ele, a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Bem, irmão, vocês estão lembrados que a gente falou na última aula que teve, que os irmãos da Judéia, os irmãos judeus, eles começaram a fugir com medo de ser mortos, mas enquanto eles fugiam, eles pregavam o Evangelho. Por onde estava passando, pregava o Evangelho. Aí quem falou foi por isso que o Evangelho se expandiu, se espalhou. Aí quando Paulo resolve matar os crentes, ele prendeu, bateu e matou. Por isso que eles se espalharam. Mas teve uma hora que Deus não suportou mais, mano. Disse: eu não vou deixar os meus filhos, os meus servos, continuarem passando por esse processo. Isso é uma estatística minha. Por que Deus salvou Saulo ou Paulo? É porque ele amou toda a criatura. Responde, mas não é a resposta ideal. A igreja tinha o seu maior perseguidor, Saulo. Baixinho, magrinho, 1,60 m, careca. E Saulo andava com uma equipe de pelo menos 8 soldados para perseguir os crentes. Só que uma hora Deus disse: bate. Isso não vai mais acontecer. Paulo, ou Saulo aqui, era um camarada prepotente. Você sabe o que é prepotente? Um camarada que acha que ele é o cara. Saulo era um camarada que se achava o tampa. Quando ele persegue a igreja, é que ele não queria que o Evangelho fosse divulgado, porque na cabeça dele, o Evangelho de Cristo ia contra a lei judaica, a lei do povo de Deus. Não, eu não vou deixar que esse povo se levante contra a lei judaica, não. Só que, a caminho de Damasco, perceba que ele ia saindo de Jerusalém, a caminho de Damasco. Ou seja, ele tinha acabado de perseguir os irmãos em Jerusalém. E com peito de pombo, venci mais uma, bati mais um crente, panquei mais crente, matei mais crente. Estava indo no caminho de Damasco. Aí agora Deus mostra o seu poder. Não precisou de muita coisa. Não precisou de armas, cavalos. Deus só fez aparecer uma luz muito forte que derrubou o camarada no chão. Como a gente disse na outra aula, ninguém sabe se ele estava de cambeta. Até eu errei na última aula. Eu disse que a distância de Jerusalém para Damasco era cerca de 20 km. Eu errei. São 200. Damasco. Isso. O mundo está assim, que naquela época já existia. Então, o Saulo viu uma luz. E que luz foi essa? Que automaticamente ele ficou cego. Os outros soldados que iam com ele só ouviram a voz. Ele ouviu a voz, mas ficou cego. Quando Deus resolve... Os outros soldados não viram a luz que apareceu. Não, os outros soldados, a gente acredita que não viu a luz, por quê? Porque a Bíblia não registra que nenhum deles caiu. A luz foi tão forte que cegou ele e ele caiu, né? Sim. Então, se a luz tivesse aparecido para os outros também tinham caído. Então, quando Deus resolve defender a igreja dele, sai de baixo. Se preciso for, ele mata a gente, ele bota a gente no leito de hospital, ele bota a gente no presídio, ele bota a gente onde for, mas vamos deixar de perseguir. Tem pessoas que dizem que Deus não é negativo, Deus não faz, mas para cuidar do certo dele, eu acredito que Deus faz. Com certeza. A gente em Nova Luxemburgo é disso. Vamos acabar com a igreja de Nova Luxemburgo, eu não quero mais igreja aqui. Você vai ver, eu vou ligar os meus sons bem alto aí, meu paredão, para acabar com o culto, esse negócio aqui. Eu não estou aguentando mais de igreja, não. Tá não, velho. Aí ele vai lá para o pessoal, para estar lá. Não venha, não.
Não venha não, o cara está virado aqui. Não. Deus vai tomar para vida. Pastor, Na hora dessa noite. o senhor concorda que tem um pregador que disse que Saulo vem da origem de Saul? Saul. Saul. Por causa da perseguição e tem feito Davi. Não foi por causa da perseguição, irmão Cícero. É porque o hebraico tem milhares, não vou dizer milhares, mas centenas e centenas de traduções da mesma palavra. Aí, por exemplo, Paulo vem de uma raiz, Saul. Saulo significa, esqueci de explicar de Saulo agora. Agora, Paulo significa pequeno. Então, mas Saulo tem a raiz, Saul não pelo por isso, mas por causa do nome. O nome Saulo e Saul são. Então, quando Deus se levanta contra Saulo, tem que estar falando da igreja do Luxemburgo. Saulo significa desejado. Saulo, né? Quando o homem disse que ia acabar com a igreja, eu disse, não, Luiz, não, Deus vai tomar providência. E é logo. Na outra semana lateral, na boca dele, com a luz. Acabou. Mas tá tudo, camarada morreu. Duvidar que o Senhor isso é. Não, que Deus prefere matar alguém do que a igreja dele fez. Então, assim. Então, quando a igreja está sendo perseguida em Santa Casa, pastor, todo mundo está falando mal da igreja, agora vai lá. É uma obediência. Quem fala mal vai se arrebentar e a igreja não vai crescer. Não pode mandar, não. E é melhor que fale do que não fale, com certeza. Aí, meus irmãos, Pastor, Saulo e Saul é o mesmo nome. só que tem, a gente está falando aí de grego, hebraico e latim. Grego, hebraico e latim era mais. Saul, Saul é Shaul, em hebraico. um em grego. Grego é Paulo. Escutar de português. Deixa eu falar aqui versículo, meu Deus. No 6, vai ser do 7. Os homens que estavam viajando com Saul ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saul se levantou do chão, abriu os olhos, mas não pôde ver nada. Então pegaram pela mão e levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver durante esses dias. Não comeu nem bebeu nada. Esse é o camarada que se converteu mais rápido que eu conheço. Porque no dia que ele caiu do cavalo do camelo. No dia que ele caiu do animal, ele não era crente, mas quando caiu, ele já se converteu. Por quê? Você vê a pergunta dele: quem és? Senhor. Senhor. Ele diz: quem está falando comigo? Eu não sei quem é. Mas ele já pergunta: quem és? Senhor. Aí Jesus já fala com ele: eu sou Jesus, eu tenho que pensar aí. Automaticamente ele sabia que era uma autoridade maior do que ele. Né? A ponto de fazer o que fez. Então, irmão, perceba. E o versículo 8 diz, versículo 9, nós já li. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ananias não era aquele mentiroso lá do capítulo 5. Era outro Ananias. E ele teve uma visão. E nela apareceu o Senhor, chamando Ananias. Bom, interessante a gente perceber uma coisa. Quando na Bíblia tiver anjo, o termo, e o anjo de Deus falou com fulano, é anjo. Mas quando tiver aí o Senhor, foi o próprio Deus. Perceba que quando Saulo fala com a voz diz: eu sou Jesus. Sou Jesus. Por que, irmão Cícero, não foi um anjo que falou com Saulo quando ele caiu do animal? Por que não foi Gabriel, Miguel? Foi o próprio Jesus. Estava perseguido por causa de Jesus, né? Ele podia ter, tá? Eu tenho uma leitura sobre isso, eu chego muito perto. Foi Jesus que foi falar com Saulo, porque Saulo estava perseguindo a igreja, e a igreja é a noiva dele. Então, quando a noiva passa por aperto, a noiva diz: não, Deus, uma providência. Eu não.
Não é bom que a Bíblia diz que o noivo ele tem que amar a ponto, se for preciso, de dar até a própria vida. Né? Sim. Jesus já provou isso. E ele deu, né? Jesus já provou isso. É. Então, Jesus foi se encontrar com Saulo, e aqui foi o próprio Deus que foi falar com Ananias. Por que dá para dizer isso? Primeiro o texto diz, no versículo 11 diz, o Senhor diz para Ananias, né? Apronta-te e vá até a casa de Judas na rua direita. Não é o Judas que traiu Jesus, era outro Judas. Na rua chamada direita. Deus deu aqui um endereço. E procure por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarsus. Ele está orando. Saulo, acerca de Jesus, dia. Hoje mesmo ele já aprende a orar. Hoje mesmo ele já começa a língua. Agora, Jesus falou lá e aqui Deus falou. Deus falou com o profeta e Jesus falou com Saulo. Jesus defendendo a noiva e Deus dando a ordem para o profeta ir pregar na Bíblia, orar por ele. Na realidade, eu acredito que ele já sabia. Já sabia. Porque ele era o perseguidor do povo de Deus, porque ele perseguia o povo de Deus pensando que era uma seita. Isso. Né? Aquele povo de Deus, para ele era uma seita, porque não guardava os mandamentos de Moisés. Aí, para ele ignorava aquilo a ponto de fazer tudo isso. Na verdade, um dos maiores motivos que Saulo perseguia a igreja era porque tinha aí, depois da morte de Jesus, um filho de um Deus, que eles acreditavam só em Deus. Um filho de um Deus que veio, ele estava pegando uma proporção tão grande da igreja, da população da cidade de Jerusalém, que Saulo disse, daqui a pouco o judaísmo vai morrer. E o cristianismo vai. Oxe, então vai acabar. Aí quer dizer que, assim, para eles, Jesus não existia. Não, Jesus não existe. Para muitos judeus até hoje, Jesus não existe. Eu conheço uma pessoa que disse que Jesus não existe, mas para ele é só Deus. Só E Jesus. o filho de Maria foi quem? Jesus. Eles esperavam Jesus. Eles tinham a promessa do Messias. Sim, mas para ele não chegou, né? Para eles esperavam que ele chegasse de maneira diferente. Da maneira que Jesus chegou, eu acho que não bateu com o que eles esperavam, né? Eles esperavam alguém para libertar eles de Roma. E alguém para libertar eles de Roma era alguém poderoso, alguém com dinheiro, alguém que tivesse uma capacidade bélica de enfrentar os romanos. Aí Jesus veio, nasceu na Estibaria, andou montado em jumento, esse camarada aí, para libertar a gente de Roma. E Jesus nunca veio para libertar o povo de Roma. Jesus veio para libertar o povo dos pecados. Jesus não veio para libertar o povo de Israel de Roma. Vamos lá. A gente parou onde mesmo? O 12. José, falei o 12. Viu? É Pedro ou a Gama? Ah, sim. A gama. Ela disse eu. E teve uma visão, nela apareceu um homem, chamado Ananias, que entrou, pôs as mãos sobre ele, e a fim de que ele pudesse ver de novo. Prossiga. O Senhor, Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. Perceba. Ananias ficou com medo. Senhor, quem vai é outro. Não vou nada. Se o senhor não está sabendo, Ananias quer ensinar a Deus. Gente. Se o senhor não está sabendo, esse homem aí é aquele que está dizendo da igreja. Hoje, o senhor quer que eu vá me entregar para ele? Para ele me matar também? Vou nada. Vou não. Aí, às vezes a gente não é assim. Deus quer que a gente vai fazer alguma coisa. A gente fica dizendo, não, manda a irmã. A irmã sabe mais do que eu. Não, é porque eu não tenho uma perna, a irmã tem as duas. Não, manda, irmão Renilson, irmão, vamos pensar aqui direitinho. Vamos pensar aqui direitinho. Você acha que Jesus erra quando ele manda alguém fazer alguma coisa? Jesus não. Certo? Mas quem mandou Ananias ir para lá? Não foi Deus? Você acha que Deus errou? Aí a gente fica dizendo, não, Senhor, aqui é que, né? O senhor sabe que tem gente melhor, está capeira, está muito mais arrumado do que eu. Meu irmão, Jesus mandou você. É você.
E tem uma coisa que eu sou velho na igreja, velho de igreja que até hoje não teve. Tem pessoas que dizem para Deus, eu não vou e não vou. Aí não acontece nada com ele. Se eu disser não vou, acontece alguma coisa com ele. Porque eu acho que já é a sua missão, né? Deus Já cresceu nisso e não faz. Na hora que diz não vou, aí acontece uma Deus coisa. não E trata agora todo mundo faz. por igual, né? Assim, dependendo da situação, Deus trata diferente. A uns a Deus deu como apóstolo, como profeta, outros cada um diferente. Então a missão do Senhor, se é essa, Né? larguei essas coisas. Sim, irmão amado, mas o irmão amado não poderia dizer que não ia, não deu nada para ele? Mas porque ele acaba de audição, mas deu para tentar ver se havia confiança nele. E ele, Deus, certamente achou graça no Senhor e deu a missão do Senhor. Então o Senhor tem que cumprir. Ele, Deus, tem que testar. Deus está tentando ver se está certo. Mais ou menos. Não é que seja totalmente assim, mas, porque Deus conhece todas as coisas, né? Mas Deus diz, vai lá, vocês não querem ir, e o Senhor, ele já sabe que se mudar, vai ter que ir. Porque Quando você nasceu, Deus disse, é esse aí, esse que eu quero. Essa Já tem as suas escolhas, né? Deus escolheu antes de você nascer. Ninguém é igual. Cada um tem que ser diferente do outro. Eu queria ter o direito de dizer assim, não vou e está tudo certo. eu tenho 5 filhos. Se eu for mandar fazer uma coisa, aos 5 não tem como mandar fazer a mesma coisa. A uma eu tenho confiança de mandar fazer uma. Mas a outra eu tenho confiança de mandar fazer outra coisa. Não tenho a mesma confiança que eu tenho em um, eu tenho no outro de fazer a mesma coisa. Com certeza há uma diferença. Então, Compreendo. Meus amados, a gente parou onde? 12. Nick, leu 12. 14. Estou sempre atrasado. E agora ele veio aqui do Vasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para atender todos os tipos de adoração. Mas o Senhor disse a Ananias, o acolheu, escolhi esse homem para trabalhar para mim. A fim de que esse Certo. Deus estava dizendo para Ananias, olha, eu não quero saber da sua justificativa, vá lá e faça o que eu estou mandando, porque esse aí foi eu que escolhi. Ou seja, tem pessoas, todos nós fomos escolhidos de Deus, entenda isso. Mas tem pessoas, como o Reis comentou ali com certa veracidade, que Deus escolheu de forma específica. Específica. Tem coisas que, por mais que eu tente, eu não vou conseguir fazer como o irmão ali faz. Porque ele foi escolhido para fazer aquilo. Deus capacita pessoas, uns mais, outros menos, mas todos são úteis para o reino de Deus. Aí eu vou usar o irmão Vinícius. Os 5 dedos são extremamente importantes. Agora, para coçar o ouvido, qual é o dedo que a gente usa? Na maioria das vezes. A nossa mordida. Esse. Não me vi. É esse. É esse. É esse aqui. É esse. Ele diz também. É esse aqui, ó. E é? Não, mas É isso que eu ia dizer. Uns usam esse aqui, acham que não. Quem tem melhor capacidade para coçar o ouvido é esse. Outros usam esse. Mas você nunca vai ver ninguém usar esse? É difícil. É? Nem vou passar o ouvido com esse. Você vai arrancar, né? Porque esse aqui não tem utilidade para passar o ouvido. esse daí só serve para fazer escandaloso. Esse aí. Então, Eu vou só ler esse dedo para escândalo, né? Para outra coisa não. agora, para isso, esse dedo não tem importância nenhuma. Né? Mas esse dedo, para pegar na mão de alguém, ele é de suma importância. Eu não levo isso. Para pegar na mão da pessoa, você só sente firmeza com ele. Porque ele dá base para a outra mão, para bater aqui, ó. Pega aqui, não. Olha, fechou aqui, ó. Os outros aqui estão soltos. A gente pega com esse aqui dá outro sinal. Quer ver soltar? Aí você anda no braço da sua esposa. Entendeu? Não, doeu. Ele fosse mais botar arrancado. Muito leve. Mais duas dessas, hein? Aí, irmãos, às vezes a gente não entende isso. Você deve ajudar a importância da igreja.
Você vê o apóstolo, como é o nome do apóstolo que pegou para Saulo? Ananias. Você vê Ananias aparecendo em outro texto de Atos? Ananias pregou, ou seja, orou e curou só o maior pregador da história e escritor depois de Jesus. Você não vê mais falar de Ananias. Aí você vê o galardão que Ananias vai receber. Foi o indicado para levar o gente. Mas por que não tinha tanta gente? Né? Por que foi Ananias? Não sei. Ananias só teve esse pedacinho aí e sumiu da história. Mas ele fez a obra completa, né? Fez. Pregou, curou e batizou. Sim, mas só foi aí. Você não vê mais falar dele mais nunca. Pastor, você está pequenininho. Não, irmão, a senhora mesmo, o senhor mesmo, vai fazer uma obra tão importante. Orar por alguém que, quem sabe, ali na frente, uma pregação vai ter várias e várias centenas de pessoas. Só a história do Billy Graham, né? É. Conta aí a história do um pedacinho. Billy Graham, ele garoto, assim, adolescente, né? Foi a uma igreja onde o pastor saiu reclamando porque só tinha 2 pessoas para ouvir a palavra. Aí o pastor saiu reclamando, né? Porque, assim, fazia tanto tempo que ele estava ali e pregava e não passava daquilo. Só que uma das pessoas que ouviu nesse dia a mensagem foi justamente o jovem Billy Graham. Ele aceitou Jesus e ganhou 1 bilhão de vidas para o Senhor Jesus. Então, O assim, ministério dele começou com 20 anos de idade e terminou com 99 anos. então, assim, aquele pastor, através daquele outro, ganhou 1 milhão de almas. Ele saiu reclamando porque só tinha 2 pessoas que tinham ouvido. Mas só que um era Billy Graham. E dos 20 aos 99 anos foi um grande pastor e ganhou 1 bilhão de almas. Eu não tenho noção que é isso. E não faz tempo não, viu, gente? Ele morreu agora há pouco tempo. Morreu em 2016, 17. Então é da nossa época. Nossa época. Ei, 1 bilhão. Para você ter uma noção, o Eu Brasil. gostei da operação dele. Gosta. Simples. É. Vamos lá. José Brigadeiro e vocês. Mano. 16. 16. O resultado está esse, 16, né? Do nome. Uhum. Vai passar. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Prossiga. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui, o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco, ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. A pregação dele. Ele chegou dizendo, meu irmão, Saulo. Aí Deus tinha dito para Ananias que, no versículo 16, que era que Paulo ia fazer? Que Deus ia mostrar? Deus ia mostrar a Paulo o quanto ele ia padecer. Meu irmão, e Paulo apanhou igual a Jesus. E quando ele começou a pregar o evangelho, ele foi espancado na igreja com açoites igual a Jesus. Pense. Aí, na mesma hora que Ananias orou, ele foi curado da visão e ficou meio do Espírito Santo. Não foi? Cheio. Puxei. Versículo. Não, Cícero. Agora, aqui, esse aqui é quando tem pessoas que quando elas se convertem, às vezes acontece isso aqui, né, sabe? É que o senhor disse. Não entendi isso, cara. Isso aqui que eu disse. E às vezes quando elas se convertem, essa escama, que os olhos saíram de sal, é como se fosse a gente quando a gente aceita, alivia. Há um simbolismo, sim. No mesmo instante, umas coisas parecidas com as escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois
comeu alguma coisa e ficou forte, como antes. Saulo ficou algum dia com os seguidores de Jesus em Antioquia. Prossiga. Começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. É uma pregação. Ele começou a anunciar Jesus na pregação dele. Jesus, meu irmão, eu já chamei eles aqui para pregar e ele está pregando. Aí, Paulo, quando se converteu, foi pregar. Qual a mensagem dele? Meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus. Olha a pregação do camarada. Agora me diga, tá vendo? E para pregar não precisa falar para ele mesmo. Tá vendo, mano? O que foi, Bill? Não é? Tá bom. A pregação mais curta que eu vi na minha vida. Jesus é o Filho de Deus. Agora por quê? É aí quando eu falo que a gente consegue aprender a pregar. A pergunta é, eu preciso perguntar o texto. Por que Paulo pregou que Jesus era o Filho de Deus? Jesus foi a mensagem dele. Porque Paulo não acreditava que Jesus era filho de Deus. Primeiro tópico da mensagem. A resposta é uma preparação de mensagem. Eu quero entender por que Paulo pregou só isso. Jesus era o Filho de Deus. Primeiro tópico. Porque ele não acreditava que Jesus existia. Mas depois que ele se converteu ao Evangelho, depois de tudo acontecido, ele já mudou a conversa. Na primeira pregação, ele pega Jesus é o Filho de Deus. Aí, se você for montar uma mensagem, aí a pergunta de Paulo é, Jesus é o Filho de Deus por quê? Aí a resposta de Paulo é, porque me salvou. Porque me batizou. Porque me deu nova vida. Porque tirou as escamas dos meus olhos. Porque me transformou em um pregador do Evangelho. Porque me transformou de perseguidor a perseguido. Olha o próprio da mensagem. É difícil, mano. Assim ouvindo não é difícil não. Na prática, fazer na prática. Aí você toca e vai buscar as referências. Busca as referências. Meu irmão, se Jesus salvou Paulo, ele está aqui para salvar você também. Se Jesus derrubou as escamas de Paulo dos seus olhos, e se por acaso esta noite você não está vendo alguma coisa na tua frente ou do teu lado, esta noite Deus vai abrir os teus olhos e você vai enxergar. Que você não venha se converter, para isso precisa cair de algum cavalo ou camelo. Esta noite a mensagem caiu até você para que você se converta a Jesus. O Jesus que converteu Paulo vai converter você também. Ah, isso aí na hora que a gente falar, eu não lembrei de Pode tudo também de nem, mas. Não lembro de nada. Não, eu estou mostrando só que é fácil. Viu? O pastor é. É 2 segundos. Estou vendo aqui daqui a pouco, pode perguntar comigo. Jesus. Olha, você É sério mesmo. ainda tem um cérebro aí dentro. A gente parou aonde? Ele começou a anunciar Jesus na sinagoga. E antes, a sinagoga era um lugar de ensinar, eram os cristãos ou eram os fariseus que ensinavam na sinagoga? Pergunta interessante, Maurício. A sinagoga era um lugar onde todos se reuniam para falar antes de Jesus, da lei. Mas depois de Jesus, o senhor vai lembrar que apareceu um líder que defendeu a igreja, que foi o professor de Paulo. Quem foi o professor de Paulo? O senhor falou tanto a semana passada, Gamaliel. Gamaliel. Alguns historiadores dizem que muitas lideranças da sinagoga se levantavam para proibir o ensino do evangelho nas sinagogas. Depois que Paulo se converteu, ele começou a fazer isso. Anunciar Jesus nas sinagogas. Depois da conversão de Paulo. Mas eles, antes disso, só reuniram para Quando Jesus chegou na cidade de Jerusalém, era templo ou era sinagoga? Ou não onde Jesus foi pregado? Não onde Jesus... Existia o templo, mas também existia sinagogas. A sinagoga era um espaço menor, mais compacto. Vamos supor que, quando nós construímos o templo, vamos supor que essa casa fosse da gente também, da igreja. Era sinagoga ali. A sinagoga era um espaço menores. E o templo era um espaço maior. A gente parou onde? 21. Minha mãe 3, eu 21. Todos os que ouviam Saulo ficaram admirados e perguntaram: não é este o homem que em Jerusalém estava matando
todos os seguidores de Jesus, e não foi ele que veio até aqui para pedir e levar essas gente ao chefe dos sacerdotes. Olha o que o povo perguntava. Peraí, quem é esse que está pregando sobre Jesus? Salva. Mas não foi ele que matou o crente, não foi ele que seguiu o crente, não foi ele que espancou uma irmã que estava no culto há pouco tempo atrás. Não foi esse. E muita gente não creu, não. Esse camarada, como é que é? Isso aí eu não dou um mês para ficar na igreja. Isso aí não vai durar. Oxe, se durar 3 meses é muito. Não tem pessoa que diz isso? Fulano? E como é que é? Você ficar 3 meses na igreja é muito. Isso é discussão. Esse aí, judaizante como ele é, radical como ele foi, e outros olhavam assim, eu só estou conhecendo por causa do tamanho, o jeito da careca, e eu tenho certeza que é ele, mas não sei não. 22 dias. Mas as margens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Assim, Prossiga. muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Vai para aí. Paulo começou a se deixar claro. Porque ele estava pregando bem. A pessoa estava entendendo. E não conseguia. O versículo 22 diz isso. Não conseguiam. 22? Não sabia nem o que dizer. Não sabiam nem o que dizer para Paulo. Aí no 23 eles já se reuniram para quê? Vamos matar esse miserável. A gente não consegue argumentar com ele. Ele tem muito argumento. A gente vai perder para ele toda vez que a gente for argumentar. Então a pessoa que a gente tem que matar ele. Vocês entenderam como é que funciona a coisa? Eu sou do tempo, de uma geração, que as pessoas eram tão absurdamente incrédulas. Hoje também tem, mas incrédulas. Que ela dizia, prefiro ver o meu filho um traficante, um drogado, um viciado do que um crente. As pessoas de antigamente não era. Você nunca viu isso? Eu prefiro ver meu filho morto do que... Ouça o testemunho de Jorge Araújo. Procure no YouTube o testemunho de Jorge Araújo. Você vai ver o testemunho impactante. Coloca lá no YouTube. Testemunho de Jorge Araújo. Foi exatamente, a mãe dele é ultra giga mega católica. Ela disse, eu prefiro ver meu filho morto ou qualquer outra coisa, menos crente. E Jorge Araújo se converteu não tem muito tempo não, foi em 1973. Então, quiseram matar Paulo só porque não tinha argumento. Só porque Paulo começou a pregar bem. Prossiga aí, mais alguns versículos. Mas dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Certo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles, e eles vigiaram os portões da cidade dia e noite para matá-lo. Mas certa noite soltou de Paulo e puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e gritou em casa aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Paulo, com pouco tempo de crente, já fez o quê? Já conseguiu ganhar discípulos. Alguém olhava para Paulo e disse, rapaz, mesmo Paulo sendo novo crente, eu quero ser crente como Paulo é. Pregar como Paulo prega. Começaram a seguir ele. Aí, os líderes do povo botou guardas na porta da cidade, porque a cidade era murada, Josefa Pedro. A cidade era murada e tinha portão. Então, botaram guarda na porta da cidade. Então, por aqui, se ele passar, ele morre. Por aqui, se ele passar, a gente prende e mata. Aí, os discípulos de Paulo viram uma brecha no muro da cidade, botaram eles dentro de um cesto. Não sei se vocês, não sei, lembro certamente. Estava começando isso com a minha esposa, sabe? Vocês lembram de um, como foi o nome que eu disse? Caçoar. Você lembra do caçoar? Sim. Pronto. Paulo foi colocado dentro de um caçoar. Mas a Nicole, mas o Guilherme não sabe o que é isso, não. Não, no caso, Paulo foi colocado dentro do texto mesmo. Não é caçoar, não. Mas estou confuso. Você já está ligando. É, quase igual, mas é. Eu não estou falando isso para ilustrar. Botaram ele dentro e desceram uma corda pela brecha do muro. Aí Paulo foi para Jerusalém. Quando chegou lá, os crentes ficaram com quê? Com medo. Oxe, esse camarada matou uma turma de crente aqui dessa igreja. Oxe, quem vai ficar perto dela?
Não, pode chegar tranquilo, ele agora está mudado, ele agora está aqui, hoje conversa. Né? Quero saber desse negócio, mano. Não, de jeito nenhum. Chegar perto dele? Não, ninguém queria. Graças a outro irmão, que depois a gente vai conhecer quem foi, ele teve crédito em Jerusalém. Aí José fala, Pedro. Então, Panábia veio ajudar e o apresentou aos apóstolos e contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Panábia, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Perceba, quem foi que apresentou o irmão Saulo como convertido à igreja de Jerusalém? Não, irmão, fique tranquilo, que Paulo agora está convertido. Paulo está crendo. E já está pregando que é uma bênção. E pode ficar tranquilo, os irmãos começaram a aceitar Paulo, mas até aí. Não. 28. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, pelo poder do nome do Senhor. E ele anunciava medrosamente o Evangelho. Corajosamente. Mas não tinham anunciado que iam matar ele. E ele não estava com ele. Você vê que o Evangelho que Paulo pregava, nem a morte fazia ele dever de anunciar Jesus corajosamente. E se a gente somos representantes de Jesus na terra, como a igreja de Jerusalém, que como Paulo foi, a gente tem que apresentar Jesus. Eu estava conversando essa semana com a minha prima, e ela disse, rapaz, prima, eu amo o sertão. Tu vai saber que é mentira? Se eu tivesse amado o sertão, eu já tinha vindo aqui. Não. Você vai ver, eu vou no culto aí. Você vai. Quando você vier, eu vou orar a Deus para algum demônio se manifestar e eu não crente lá e vou pedir para você expulsar. De jeito que não está mais aqui quem falou. Estou cheio. Não é correto. Diferente de Paulo. Paulo anunciava Jesus corajosamente. 29, né? Ele também conversava, discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito para matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia, depois o mandaram para a cidade de Tarso, a cidade que ele nasceu. Em toda a região da Judeia, Galileia, Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. O texto aqui está dizendo que a igreja já estava nessa velocidade de crescimento. E quando Paulo chega, o crescimento só cresceu, aumentou, triplicou, por causa de um homem. O Evangelho avançou do jeito que avançou. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Quando a gente diz, irmão, eu digo para a minha esposa, amor, convide o fulano ou a fulana para a minha igreja, vamos convidar fulano para a minha igreja. Esquece, eu ia ser futuro. Não é? Essa pessoa, ela se convertendo, como a gente não sabe o futuro, só Deus sabe, ela pode pregar o Evangelho, ela pode ganhar algo, ela pode trazer a família. Vou dar um exemplo para vocês. Aí você diz, não, eu não acho que aquela era certa, não. Não sei. Deus que sabe. Aquela Daniela está vindo para a igreja. A família dela, primo,
daqui a pouco tio, mãe, vai querer vir também. Agora, quem falou da igreja para ela foi? Foi a filha da Nina, Mariana. Aí ela chega, ouve a Bia dizendo também, vamos para a igreja? Foi assim, não foi? Vamos para a igreja para ela. Agora eu vou responder que vocês, né? Ah, Sim. Eu vou. Ah, deixa eu falar melhor. Vai com mulher. Ela veio. Pastor, gostei de lá. Foi. E foi naquela sexta que foi aquela resenha aqui. Aquela sexta, eu nem tive coragem de postar aquele culto de sexta. Era aquela menina que foi Eu não sabia quem era. E ela era mulher, da No Japão ali. No Japão ali. E Quem sabia pequenininho. E quando foi o domingo, ela já não veio sozinha. Já trouxe uma prima. Você entendeu? O evangelho. Não, mas a filha da Nina só disse, rapaz, tem uma orelha muito boa lá. E aí a Bia puxou na outra orelha dela. Olha, vamos para a igreja. Ela já tinha ouvido. Rapaz, é a segunda, está me chamando para essa igreja. Eu vou. Aí veio. Mas a sexta-feira, sinceramente, aquele culto de sexta. A pessoa vai estar num culto daquele. É assim, sem ser crente, né? Só sem ser crente. Pode estar num culto. Não gostou não? Depois eu achei maravilhoso. Eu gostei até demais. Não, mas estou falando para a pessoa não crente. Foi bom, porque ele fez aquele culto no domingo já melhorou. Foi mesmo, o objetivo foi esse. Já melhorou, porque 100%, né? Mas esses cultos, Josefa, é chamado assim, culto de doutrina. Entendeu? É justamente para explicar para os irmãos como é que se deve se comportar dentro da igreja. Só que a gente quis representar o que estava acontecendo dentro da As igreja. pessoas que não percebem isso têm noção que bagunça que é. E a senhora acredita que já teve gente que não percebeu? Tem que representar, fazer um teatro para as Eu pessoas verem acredito. como é. Eu ainda vi gente que não percebeu. Ah, eu achei bom, gostei. Que não percebeu Que não percebeu o que a gente estava fazendo o aqui. que ela estava fazendo. Sim, teve gente que não percebeu. Não, que não percebeu assim, que não entendeu que eu estava fazendo aquilo, Isso. imitando as pessoas que fazem. Que fazem. A irmã está querendo mostrar que a lição que ele estava dando. Assim, Fazia. o não entendeu, o que ela fez ali é que alguém que fizesse quase tipo o que ela fez, desconcentrava a igreja todinha. Porque Isso. todo mundo tirava Exatamente. ali a Exatamente. concentração e ficava olhando aquilo ali. Exatamente. Não, quando você ouve alguém conversar com outra pessoa, você não fica tentando ver quem é que está conversando, Talvez sim. não é? É isso. Então assim, quando você vê aquele machucado de copo, não dá uma E agonia não? ali tem hora que. Já dá um tia no de Não dá uma agonia? Aquilo ali, Nem dá. não tem aquelas frases que a gente diz, é uma injeção que dói, mas é necessária. Pronto, é aquele tipo de culto. Dói, mas é necessário. Então, ela da menina gostou daquele culto. Aí, fiquei até sem acreditar. Quando é no domingo, você vai, e os primos dela ficaram tudo com raiva, porque o carro não dá mais para mudar ninguém. Não foi? Eu quero também, porque a fulana vai. Entendeu? Ela vem mais você. Ela tá querendo ver. Quando a gente passa lá, Entendeu? aí a outra a gente já vai pegando o carro queimado. Aí uma pessoa dessa vai daqui a pouco dizer, mãe, olha, é uma pessoa que eu gostei demais. Uma vez eu penso que eu vi gente chorando. Teve gente, minha filha estava chorando, mas estava triste. Triste não, mãe. Só a senhora vendo. Ela estava dizendo a Bia que queria fazer TV. E ele já puxou. Ela estava dizendo, ela estava tentando da Bia se converter, né? Tem que ver a participação, falar com o pastor, aí E através de uma criança, a gente pode ganhar a família. Né? A igreja de Jerusalém crescia assim. Mas, pastor, a gente tem que primeiro construir o templo. Não, é melhor que a gente ter problema aqui, que a falta de espaço, e que é urgência construir o templo, porque as imagens daqui vão mostrar a necessidade de construir o templo, do que a gente ficar parado. Eu não canso de chamar ninguém. Porque eu venho, começo a chamar o povo, já começa a me dizer um bocado de coisa. E começa a dizer um bocado de coisa. Você não sabe nada não. Aquilo ali são macumbeiras, ali são o que é ruim, aquilo ali são. Não, fica pra lá. Quer saber mais não. Eu falo, não, quando eu começo, nem começo direito. Se essa pessoa que diz isso, se ela vier e ver um culto daquele, ela diz, Aí, devia ter o doador pensado lá.
E a pergunta aqui vai É ter verdade, Maurício. Todo mundo que eu perguntei, rapaz, foi maravilhoso. Não, ele está falando do de sexta. Não, de sexta. Ah, sim. Esse aí que eu pensei. Aquele culto de sexta, antigamente, era feito de portas fechadas. Mas sempre eles, assim, sempre acontece. Não, aqui não acontece sempre porque a gente tem que fazer uns cultos aquele. Aqueles cultos só devem ser feitos com as pessoas que são da igreja. É porque se botar aqui pessoas não crentes, não vão entender. É. Então, é como da igreja. Por quê? Porque quando a Bia convidar uma amiguinha, ela já vai dizer, olha, moleque, tu lá não chupa confeito não, viu? Que o pastor briga. Olha, moleque, tu lá não fica toda hora indo pra lá e Não pra pode cá, falar com não. o peito na igreja? Se eu não vi vocês com o peito hoje? Ou não? Ô, Lô, a gente ama ter você aqui, tá? Você não tá mentindo. Muito, muito, muito. Mas eu acho que o povo que dera ela. Olha o exemplo, olha aí, pastor. Olha o exemplo. É, tem um menino aqui, só que quando chegar aqui, vai direto pra Vedinha. E é doido. Mas tem um povo aí que na hora que desce do carro já corre logo direto. Corre, é. Então, irmãos, Agora, falar a verdade, eu acho que é feito que o senhor está no evento, um monte de gente que vai tratar. Eu também, eu acho. Não é da minha conta não, mas eu acho que... É feito demais. Então foi pra isso, foi para entendeu? isso que eu vou culto de sexta. Que houve o culto de Mas as sexta. pessoas que comem chupa não pagam por chupa de sexta. Não, muito claro. Pia para recortar as pessoas É, podem mas comer mais que tem que providenciar Mas outro, aí a gente vai passar tá? Acho que você pegou em mês em mês. Vamos pensar Isso nisso. daí é bom ficar mais atento. Mas pelo menos, mas pelo menos, já tá, não perdeu a compra, né? Já deu para entender que... Agora vocês não estão porque a entendendo igreja nada. estava cheia completa. Ah, Mas eu trouxe pra quem ficou todo... Mas Aí aí eu não estou eu entendendo nada. Depois, no final, para quem vai entender alguém. Agora não entendendo. Para que será mesmo? Mas, foi boa essa pergunta, José. Ô, irmão. não estava entendendo, não. Ele ficou meio... O senhor não estava entendendo o que eu estava falando do senhor? Ô, irmão. Alguém de vocês não entendeu o culto de sexta? Eu entendi. Como eu entendi mal, tudo que aconteceu, eu entendi. Entendeu, né? Eu não sabia que ela pegou nós tudo de surpresa. Na hora que eu cheguei aqui, ela mandou ela sentar logo ali. Então eu fiquei quieta, né? Alguma coisa, quando ela manda alguma coisa, eu já sei que vai acontecer qualquer coisa, né? Quando ela mandou ela sentar ali, ela vai organizar alguma Aí coisa, tem ela vai aqui. tem uma menina que eu gosto. Fiquei quieta. Depois ela chamou nós pra ali e já disse, a gente vai fazer alguma coisa aí, vocês... Tem uma menina que eu gosto muito, que ela disse, Pronto. ih, esse culto hoje tá estranho. Não foi? Eu sei que Aí a Nana ficou no meu ouvido. Mãe, eu não entendi nada. Mãe, é pra nós fazer o quê? Eu devia ser, eu não tenho que chamar eu sei que eu ela. tava meio aérea, aí quando eu olhei pra cá, né, que eu ia falar um negócio pra Miriam, aí eu tava meio aérea, a irmã de Nilson disse, olha, vamos prestar atenção, eu olhei pra irmã de Nilson. Tava no meio da conversa aqui e tinha gente sem prestar atenção. Ela lembrou dela, que assim que não tava entendendo, né? Aí eu fui falar um negócio aí, a irmã disse, olha, vamos prestar atenção. E aí, você ficou? Ficou onde, né? Ficou no... 32. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus, que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico, e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Olha pra isso, traz uma cura, um paralítico. Todos os moradores de uma cidade se converteram e aceitaram ao Senhor Jesus. Sabe o que é que eu aprendo também, irmãos? Se a gente começar a orar para Jesus curar, batizar, renovar, as pessoas que foram curadas aqui, pode ser de uma hernia, pode ser, aquela que for, as pessoas vão ver, mas fulano não é doente. Mas você tem que fulano assim? Você está em Jesus, vou fazer naquela igreja. Vou conhecer Jesus. Meus irmãos, não sei se os irmãos percebem. Mas a Josefa Maria, depois que ela aceitou Jesus, ela melhorou muito na forma dela andar. Eu vi a hora dela cair, assim, pisando ela toda tinta. Ela não era. Olha como a Josefa Maria é hoje. Uma carreira, beleza. Era que quando ela vinha lá na casa dela, ela vinha uma netinha dela, muito maiorzinha assim, aí vinha com a cadeira. Ela cansava ali assim, tá?
Daqui a pouco ela sai embora um pouquinho, vou chegar daqui, ela sentava um pouquinho assim, a cadeira ia e vinha assim, faz direto. Cadê essa Josefa? Não tem mais. Eu guardarei a minha chave para voltar na quarta-feira. Então, não tem mais Josefa. Por quê? A pessoa começa a querer saber de Jesus. Os irmãos oram uns pelos outros. Na quinta-feira do jejum, como a gente sempre está fazendo. Quinta-feira amanhã é a 19ª quinta-feira. Deus começa a trabalhar na vida da gente a quinta-feira. Na vida de uns trabalha no temperamento. Na vida de outros, trabalha na parte financeira. Na vida de outros, trabalha de alguma maneira, mas trabalha. Entendeu, irmão? Na quinta-feira eu só não assistia nada, e agora no domingo eu continuo. Entendeu, né? Tá, final de mês. Vou até aqui. Quando eu não assistia a live, porque eu estava num lugar que não dava área de jeito nenhum, mas eu não assistia a live, mas pode ter certeza. Eu não assistia a live, mas não Irmão, assistia tudo. e se não disser que não tem fim? E se não disser que não tem fim? E não tem fim? Sim. Você disse que vai até o fim, se ele disser que não tem fim. Mas a pessoa se acostuma. Ele é quem sabe. A pessoa já se acostuma, já sabe por quê. Não dá mais fome. Quando dá 12 horas, é que já fica preocupado, o pastor já está ali para nós comer. Pronto, é aquela hora. Manhã não dá vontade de comer. Você se acostuma. O organismo vai. Reparou onde? 36 agora. 36. Morreu. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Docas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Docas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto no andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levá-lo o seguinte recado: por favor, venha depressa a Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta. Dele, do outro lado. Dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Docas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Docas e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, assentou-se. Pedro, Deu para mim aí. Deixa eu tirar uma lição desse trecho aqui. Pedro, antes de orar, ele fez o quê? Ajoelhou. Não, antes. mandou que todas as mulheres saíssem do quarto. Mandou que todo mundo saísse do quarto. Tem milagres que Deus vai fazer na presença de muita gente. Mas tem milagres que Deus vai fazer quando tiver só você e Deus em particular. Agora, dedução minha, por que os irmãos acham que Pedro mandou sair aquelas mulheres daquele quarto? Porque não adianta você pedir a Deus por um milagre se o milagre é particular de você e Deus, arrodeado de pessoas que não têm fé. Aquelas mulheres, a Bíblia não dá sinal nenhum que elas criam que a mulher ia expor. Você entendeu? Então, tem milagre que Deus vai fazer em você e Deus. Tem milagre que Deus vai fazer no coletivo. O milagre da visão de Paulo voltar ao normal foi feito só com Paulo e Ananias? Não. A Bíblia não disse que Ananias mandou todo mundo sair daquele espaço para ficar só ele e Paulo. Não. E já o milagre dessa mulher foi. Porque só subiram para o quarto das viúvas. As viúvas foram aquelas pessoas que chegaram para... É aí onde mora uma busca de entendimento minha. Agora, uma eu sei por quê, que é essa aí. As viúvas aí que chegaram para Pedro chorando. Olha aqui, ele fez esse vestido para mim, eu não cobrava nem a costura. Muitas vezes ela tinha até o próprio pano, ela costurava com o pano dela e dava roupa para ele. Ah, rapaz, ela morreu, então, e ela é coisa linda. Aí Pedro disse, aí é tradução minha, não diz não. Vamos lá.
vou orar por ela. Mas quando Pedro chega lá, ele olha para a situação e diz, essa mulher, não sei que essa mulher aqui vai ressuscitar. O que ela já faz aqui? Nada. Então esse milagre aqui, Deus quer fazer entre eu e ele. Você está entendendo? Acrescenta aí alguma coisa? Não, eu lembrei de um testemunho que eu li de um pastor que ele morreu não faz muito tempo, não. Foi no nosso século. Ele disse que foi para um... Antes, como o Billy Graham fazia, como era o nome? Uma cruzada. Isso. Aí ele disse que foi para uma cruzada onde tinha um pastor pregando e esse pastor era muito usado no dom de cura. E tinha outro pastor que tinha sofrido um infarto e tinha ido para o hospital. E esse pastor que estava no hospital, a mulher dele estava com ele e pegou o telefone e ligou para alguém de lá que estava lá naquele culto, para avisar para o pastor que colocasse a igreja para orar pelo marido dela, que ele tinha morrido, mas ela tinha certeza que a igreja orando, ele ia voltar a viver. Aí o pastor parou a pregação, quando disseram para ele, parou a pregação e disse, igreja, pastor fulano acabou de falecer. E nós vamos orar para que Deus o ressuscite. Quem vai orar comigo? Aí disse que a igreja, amém! Todo mundo aí começou a orar. Aí, aquela oração, todo mundo orando. Aí quando terminou a oração, aí o pastor disse bem assim, amém, irmão, pode parar que Jesus já fez o milagre. Aí ele perguntou, quem vai continuar orando para que Jesus opere o milagre na vida do pastor fulano? Aí a igreja fez, amém. Aí esse pastor que conta essa... Aí ele disse, que ficou calado, né? Disse que todo mundo levantou a mão. Aí ele disse que ficou quieto. Aí o pastor de lá disse bem assim, tá errado, irmão. Vocês tudo fiquem calados. Aí ele disse que só uns 4 ou 3 que não levantaram a mão, no meio de uma multidão. Ele disse, vocês tudo fiquem quietos, que eu vou orar. E quem crê? Porque se eu creio, eu vou orar agradecendo. Porque se vocês crescem que Jesus já tinha feito, vocês não tinham dito que ia continuar orando. Aí disse que quando ele começou a agradecer pela ressuscitação do pastor, aí disse que automaticamente a mulher do pastor disse que foi exatamente a hora em que o pastor voltou. Ou seja, se ele não tivesse excluído aquela multidão da oração, o milagre não tinha acontecido. Por quê? Porque aquele povo estava orando, mas não estava crendo. A maioria não entendeu muito, não. Aí o José foi uma delas. Não entendeu não, Josefa? O quê? A história que você... Sim. Entendeu? Entendeu que às vezes as nossas orações é impedida de acontecer porque a gente está num grupo de pessoas em que a gente está orando, mas só tem 2 ou 3 ali que crê e o resto não crê. Aí, em vez de aquela oração ser fortalecida, ela é impedida. Porque a gente entende um pouco do mundo espiritual e para passar para os novos convertidos assim, é complicado e leva muito tempo. Mas existe um mundo espiritual em que quando a gente ora, a oração ela sobe. Ela sobe. E tem demônios aqui e tem anjos que não estão nas nossas vistas. E os demônios ficam lutando para que a sua oração não passe, não suba. Aí, quanto mais você ora, é por isso que a gente tem que orar e não desistir. Jesus disse o quê? Continue perseverando, continue batendo, continue pedindo, continue buscando. Por quê? Porque tudo que Deus envia de lá para cá, Ele envia através de anjos. E quando o anjo vem, ele encontra a passagem aqui fechada. Então há uma batalha no mundo espiritual para que essa passagem seja aberta e a bênção venha entre nós. Aí o que é que acontece? Muitas vezes a gente ora 10, 15 anos e a gente não vê, aí a gente desiste. Mas a bênção estava quase chegando. Os anjos já estavam trazendo. Aí a gente desiste. Aí você diz assim, como é que tu sabe disso? Tem base para isso? Tem. Só é lá em Daniel. Daniel começou a orar
Primeiro dia que ele orou, Deus respondeu. Não, não ouviu. E respondeu. Não. Deus enviou o anjo com a resposta na mão. Sim. Mas Deus ouviu, não respondeu, né? respondeu. Ele não enviou o anjo. É. Só que os demônios estavam impedindo que o anjo Descesse. descesse. Aí, se Daniel tivesse parado de orar, o anjo tinha que ter voltado. Por quê? Porque a oração é que faz com que o mundo espiritual se mova. Então, assim, quando Daniel continuou, aí quem foi? Aí Deus, vai lá, Miguel, vai lá guerrear para que Gabriel vai pegar a mensagem para Daniel. Aí o anjo de guerra veio, ficou guerreando com os demônios aqui, com o demônio aqui. Vai confundir muitas pessoas. E o anjo Gabriel passou e foi entregar a mensagem para Daniel. Mas aqui ficou uma guerra. Aqui no mundo Enquanto um espiritual. estava guerreando, o outro. Passou para entregar a bênção. Entendeu? Então, por isso que nós não podemos parar de orar. Desistir. Nós estamos lendo aonde? Que foi, Pandezinha? Não entendeu, não? 42 agora, né? 42. E aí, José? 42? 41? 41? 42. Belo, 42 e 43. As notícias. Não, é 41, é. Eu vi até o 40. Pedro? Pedro pegou pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou todas as gente da igreja, inclusive as viúvas, entregou a eles vivas. As notícias a respeito disso se espalhou por toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou lá muitos dias. Cada dia. Não, aí. Não, aí já é a pergunta do. Vamos. Aonde a mulher tinha morrido, tinha o que mesmo? Aqui diz. O texto que José falou. Tinha o quê? Então, e o que mais? Muita gente da igreja. Rapaz, tinha crente lá. Tinha crente lá. Pedro chamou só as viúvas, não chamou o povo da igreja. Para orar pela mulher. Por que ele chamou o povo da igreja? E aquele povo da igreja que estava lá não ia ajudar em nada na oração para ele não cria. Está entendendo? Chamou as viúvas, aí viu que as viúvas também não cria. Então deixa eu sozinho aqui com a moto. Está entendendo? É porque tem coisa de muita gente, eu não entendo essas coisas, porque tem coisa de muita gente quando está fazendo coisa. Tem a maioria, às vezes ela levanta a mão e diz a coisa quando fica calado, mas que o coração e a mente fica garantindo qualquer coisa ali. Aí aqui tem um personagem para poder, para a gente ganhar tempo. Mas, alguém tem pergunta? Aqui mesmo tem uma pergunta. Essas viúvas eram crentes também. Sim. Do Rio Sim. Mas elas foram falar para Pedro, olha aquilo que ela fez, a roupa que ela fez, o vestido que ela fez. Mas Pedro não viu que elas tinham fé para a ressurreição acontecer. Ela está fazendo sobramuro. Só perdeu porque a mulher morreu, aí não tem quem pedir essa para ela, né? Alguém morre aqui, aí Jesus me disse, olha que eu vou ressuscitar. Aí eu chego para os irmãos e digo, irmãos, Jesus me disse que vai ressuscitar a pessoa ali que morreu. Aí, oxe, essa vez, vamos orar? Vamos, mas aí, na hora da oração, aí Jesus disse, fique sozinho, lá de fundo ou de fundo, que o pessoal aqui está tudo. Doca era uma que servia da igreja que não era visto pelas pessoas. Exatamente, está terminando, vai não. E a partir desse momento o pessoal começaram a enxergar em Docas o valor que ela tinha. Aí começaram a mostrar o que ela fazia. É porque. Tem gente na ela igreja fazia que não roupa. vê fazendo as coisas, mas ele tá, quando ele não faz uma coisa, ele está intercedendo. E o pouco serviço que ele está fazendo está agradando a Deus. Eu acredito que o Docas, o que ela fazia, ninguém via. Mas quando ela morreu, todo mundo se Disse, rapaz, a assistente social vai ter problema com a falecimento de Doca. Né? Entenderam, irmãos, o capítulo de hoje? mais ou menos. Deu para entender um pouco, né? Amanhã, quinta-feira, no jejum, vocês vão ver a live. Eu estou ficando com algumas pessoas. Quem está na live, né? Deixa eu ver. Não direto porque eu estou na roça. Vai para a roça. Não é meio-dia. É meio-dia mesmo. Só chegar
ajudando a dar comida Eu tô vendo assim, já pra ficar, porque eu também gravei, tô lá também, aí tô na roça também. Aí Amanhã eu assisto em casa. E você vai assistir mais tarde. Vai ver? Meus irmãos, se sexta-feira vamos estar aqui, e domingo para glória de Deus. Aliás, sábado a gente todo mundo vai ficar criança. Eu já vejo a irmã Ana pulando lá no pula-pula. Gente, sábado nós vamos precisar de vocês, viu? Sábado, o irmão Cícero vai poder estar aqui? Tá dormindo. Lá falou de ir nas crianças. Por que não sabe? Enquanto você está trabalhando, eu não sei também. Não é? No dia da manhã eu não sei também. Amanhã é tudo. O tempo que ele tá brincando. Não, porque assim, mas vai ser de 5 horas. Mesmo que o senhor não chegue no horário, entendeu? O senhor pode chegar depois. Porque a gente vai armar o pula-pula como da outra vez, entendeu? Então a gente vai precisar de pessoas. O pessoal de Maceió vai vir com pula-pula, com essa máquina de fazer algodão doce, vai vir com... Aí vai precisar de gente para ajudar elas a fazerem pipoca, servir pipoca, algodão doce, essas coisas. Entendeu? Para ajudar a organizar, né? Essas coisas não fazem Não, ela vai fazendo, mas tem que ter alguém que cair dando palito para ela, dando saquinho, pegando o saquinho, entendeu? A pipoca, algodão doce, ela disse que vai fazer também uma raspadinha, crepe, eu não sei o que é isso. Raspadinha, crepe, eu não sei não o que é isso. Raspadinha você tem pouca coisa. Então assim, Josefa, irmã Ana, irmão Cícero, Josefa Pedro, irmão Renilson. Por que só bota um pouco de tudo? Não, vai começar de 5. Vai começar de 5, mas 1 hora vai ser aqui dentro. A gente vai louvar, vai fazer o culto aqui. Louvar, vai ter a palavra. Aí, depois daqui, aí eles vão lá pra cá, eles brincar. Ah, não, 6 horas. Até a senhora aí pro pula-pula, não é? Pro pula-pula? Eu? Sim. Não, porque não tá. Ele não é pro lado dele, não. Ah, pular Não, não. podendo pular, pula consegue. Né? Né, Lick? Vamos orar? Tá certo, então. Eu tenho alguma coisa para falar, mas... irmãos, orem pela construção do templo, viu? Porque eu falei isso em rosa, não falei aqui não. Alguém aqui, vocês aqui que estão aqui, duvida que esse templo vai ser construído? Eu acredito que vai ser construído sim. Eu também acredito. Sim, mas vocês creem mesmo ou vocês estão só falando? Eu creio. Eu também não creio. Eu com 2, eu com 3, eu com 1 mês, eu com 1 ano, eu com 1 mês. Sabe que vai, né? Eu comecei tão rápido, né? Talvez possa ser rápido, irmão Renilson. Talvez possa ser mais rápido do que o que a gente Pois não, o que ela tá falando, não sabe se vai ser com 1 mês, com 2 ou com 1 Eu com 1 ano, eu com 2, né? Eu com 3. Porque quem foi, meu Deus? Quem foi que estava falando que para que um templo tão grande, alguém estava falando isso. Vamos lá de roda. Matando. Aí eu tava, na hora me veio assim, sabe, na mente. Pode ser até que, eu creio que a gente vai construir esse templo e ele vai encher. Eu creio. Comigo aqui não estava cheio, não. Porque a gente não está avisando só o pessoal daqui, a gente está avisando o pessoal. Agora, olhem também pelo micro-ônibus, né? Daqui, Mas a senhora também não vai ter condição daqui de sair sempre tem pegando poucas tantas pessoas, pessoas, né? Sim, por exemplo, olhem pelo micro-ônibus. Mas tem o senhor, a Nicole já pegou no carro. Mesmo com o micro-ônibus, irmão, vai ter alguém para fazer a rota. Eu posso fazer a rota, entendeu? Agora o pessoal que vai vir vai ter que estar pronto antes, porque eu vou fazer a rota e vai ter que chegar aqui antes de 7 horas. Olha, tem gente no 1º de maio que quer vir. Pituba que quer vir. Hoje eu não sei, mas ela apareceu de carro, tem mais para vir. Tem. A gente tem o transporte, a gente não pode evangelizar mais, não, viu? A gente vai evangelizar por quê? Porque como é que a gente vai trazer? E trazendo, onde é que a gente vai colocar? Entendeu? Então tem que esperar o tempo e o carro. Tem que ter o tempo e o carro. É o carro não tem. O micro-ônibus. Acrescentado. E eu já sei qual é, viu? Quando vocês orarem, você diz, Senhor, manda um micro-ônibus Volare rural. Rural. Micro-ônibus Volare rural. Entendeu? Porque é micro-ônibus Volare. Aí você pode dizer assim, oxi, não pode ser qualquer um, não. Não, essa é a melhor marca e esse é o melhor carro para a nossa realidade. Para se rodar aqui.
É um carro que não vai quebrar, entendeu? Ah, e tem outra coisa, 0 quilômetro, viu? Vai ser não. 0 quilômetro. 0 quilômetro, Volare. Eu tô com fé. A minha mãe tá melhorando assim, Olha, velho. tem que ser escrito, porque quando eu chegar em casa eu não sei mais nem o que é. Ah, eu não Jesus, eu não sei. Ó, Jesus, Lembra aquele daquela carro que eu palavra? tava falando. Jesus, o é aquele que a pastora falou. Pronto. Porque o nome assim completo eu não vou lembrar não. Então eu estava dizendo para os irmãos lá em Rosa que mesmo se o templo, depois de levantado, não enchesse, já era um milagre. Por quê? Porque vocês imaginem, a gente construiu um templo aqui sem dinheiro. É milagre ou não é? É verdade. Porque tu tem algum dinheiro na conta que tu tá me escondendo, ou não? Meu irmão, diga pra ela que papai disse é forte. É porque eu creio em milagre, né? Eu creio em milagre. A irmã Nezinha é quem conta as ofertas. As ofertas estão uma bênção, não tá, irmã Nezinha? Quer dizer, no dia de domingo, a igreja cheia daquele jeito. Quanto foi que deu, irmã Nezinha? Não deu 20 reais, não. Foi 22. Foi 22 e 20 centavos. Foi. 20 centavos. Foi 22, no dia de domingo, Olha, a igreja daquele do jeito. jeito que estava daquela jeito, lotado. Ah, e no caso foi 12 só, né? Porque eu decidi. No caso, do domingo só deu 22, no meio da semana só tá aqui. Então, assim, É. aí eu digo assim, quando as pessoas passarem, que vê ali um tempo bonito, que vai ser bonito, viu? Porque é para a glória do Senhor. Eles vão, duas coisas que eles vão dizer. É milagre aquele povo construir um templo aqui. Ou senão vão dizer que aquele povo é rico. Vamos olhar. Mas tem muita gente que não diz nem assim que vai ser milagre. O povo diz logo assim, tá? Igreja de crente, no canto eles constroem e ele tem dinheiro. Diz isso, eu não vi gente dizer isso. Não, Pô, direto. Olha, igreja de crente. É como a vai irmã aqui, é. Isso a gente fala assim, igreja de Vamos lá crente, porque tá na roda. E pastor é rico, tem dinheiro, agora não tem nada onde é que sai. Deles aqui dentro, já vi dizer. A primeira coisa, o pastor Onde é que sai o dedo do carro, da gasolina, não é tudo. Se não é das igrejas, eu digo assim, se não é das igrejas. As igrejas, que igreja? Qual é as igrejas? Porque lá é do mesmo jeito da vida. Eu acho que se depender da oferta que sai aqui, o cara Por incrível que pareça, irmãos, lá sai mais do que aqui. Olha, entende aí. Lá sai mais do que aqui. Eu acho que lá é mais pouco do que aqui. É, lá tem só 6 pessoas. E lá sai mais do que aqui. Sabe por que aqui? Porque o que tem mais aqui é menino. O que tem mais aqui nessa igreja é criança, menino. Porque eu tiro na hora que quando tá lotado aqui, que tá tudo lá pra cima, quando a pessoa não fica mais de 7 Desde domingo fica mais do que lá. Lá em Raul Luxemburgo, frequente só tem Modão, Irmã Maria. Nem Raul está frequente mais do que isso. Não, Agora, não criança, cada uma tem mulher, que né? São 5 pessoas frequentes É. lá. Era 6, mas a Vera tá doente também, foi para Arapiraca. Aí são 5 pessoas lá. E as ofertas é mais do que aqui. Mas graças a Deus por tudo. Então, assim, eu creio. Por quê? Porque não sou eu que vou fazer, nem sou eu que mandei fazer, que eu não sou maluca, mas foi Deus. Então, se ele mandou, eu vou duvidar por quê? Irmão, agora o tempo vai ficar top, viu? Já temos 2 eletricistas que se apresentaram para fazer a parte elétrica. Vamos trabalhar. Aí vou fazer Quando eu disse o meu rapaz lá do São Paulo, só faltava ele para mim dizer da igreja, né? Todo mundo aqui já está sabendo de tudo, né? Mas ele não tinha falado ainda. Quando foi ontem, eu falei para ele, eu disse, ó, eu adorei a cantar do local para a igreja. Aí contei a situação. Ele aprovou na hora, né? Diz que eu não, como é que se diz? Uma coisa melhor que a senhora fez na sua vida foi ter feito isso. Ele disse, eu acredito que, aqui não, porque aqui em São Paulo, em cada esquina tem uma igreja. Em todo canto. Porque devido ao povo, que o povo é tudo empregado, né? Todo mundo trabalha. Em cada esquina de uma rua aqui tem uma igreja. Agora aí é difícil, porque aí Geralmente nas aí cidades no, são assim. no sítio aí não tem igreja, exatamente não tem igreja. E eu acredito e fico, né? Eu acredito que esse rapaz que está aí fazendo aí essa obra aí, eu acho que é porque ele tem muito amor a Deus, né? Porque a situação de construir uma igreja, essa localidade aí através do dinheiro, acho que não funciona não. Porque Queria achar que
a gente tá aqui falando de dinheiro. É maluco, né? Ele É maluco. ele tem muito amor a Deus mesmo, que a situação Se a difícil, gente, né? olha só, Aqui não, aqui o povo faz igreja, de repente ela montou a igreja porque o dinheiro aí, todo mundo vem pra cá, todo mundo tá ganhando, e o dinheiro tá correndo. Mas aí, mãe, tá de parabéns, e Deus abençoe. A senhora não podia ter feito melhor. A senhora não podia ter feito melhor. irmão, Eu digo, graças a Deus, não tô arrependida. mas em nome de Jesus. Mas, irmão, Eu já estava dizendo E para o aqui meu vai pai. ser mais rápido do que na cidade. Vai ser mais rápido do que o que nós esperamos. Na minha família mesmo, só que era contra, ela nunca tem, mas já se acostumou. Mas meus filhos, meu pai. Aqui está o Costuma, né? aqui está o orçamento de tudo que vai ser gasto, assim, estimativamente falando. Está tudo aqui. Está tudo certo aqui. Tijolo, 27 mil. Não, mas você fez com aquela metragem errada. Não foi? Folha. A igreja vai medir, quer dizer, o templo vai O medir templo, está ainda falando do templo, está falando das outras 12 por 20 o templo. Mas aí, de construção tudo vai ser 12, aliás, vai ser 20, coisas. não, 12, é 12 por 54. 12 por 54. É. Uma casa de tijolo dá, né? Uma carrada? Hoje bota carrada nisso, José. Eu não sei não. É porque a igreja, irmão, a gente vai construir um salão, porque quando tiver alguma coisa, não vai ser feito dentro da igreja, vai para o salão, entendeu? A gente vai construir um salão. A gente vai construir as salinhas para a escola bíblica e a gente vai construir também um local para a gente. A gente vai construir um quarto, suíte, vai construir um quarto para quando vier alguém, esse pessoal que vem fazer ação, uma coisa assim, quiser ficar, vai ter espaço, entendeu? E são 4 salas que a gente vai construir. 4 salas. Aí um salão de 12 por 6, vai ficar um salão bom. Né? Então, se quiser, quando a gente for fazer essas coisas assim, vai fazer um culto de ação de graça. Já tem a cozinha, vai ter a cozinha, uma despensa, o escritório do pastor, os banheiros. Então, assim. Então, o que o pastor falou aí, estimou aí. Não, ele fez errado. Ele fez Vai com R$1 milhão aí. Não, vai não. Eu vou fazer trabalho de assim, com tudo pronto, com som, com tudo, 600 mil. Tá bem. Oi? Vamos fazer assim. Com os assentos, com o som, com o telão. Vamos lá. Eu não gosto de pensar muito nos problemas, eu não posso resolver. O dedo não dava pegar na hora. Falta só um dedo. Vou falar o dedo. Olha aí, Moisés. Querido Deus, te damos graça por estar aqui reunido com os teus servos. Te agradecemos por tudo, por ter aprendido da tua palavra. Meu Deus, que a gente possa aprender muito com a vida de Paulo e procurar essa transformação também. Também, meu Deus, abençoe essa construção, esse templo que iremos fazer em teu nome. Pai, te pedimos por tudo, te agradecendo. Que o Senhor continue abençoando cada um dos teus servos. Esperemos em paz, em nome de Jesus. Amém. Bom, muito obrigado por terem vindo. Rian, Vitória, irmão Relilson, Josefa, Monquisa, a esposa, a Josefa, a Bíblia, E o João? E o João, eu falei João, o Ombo, desculpa, não vi não. E a Heloísa? Cadê a Heloísa? Eu falei na Heloísa não, né? Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus consolação do Espírito Santo, continue com você, na sua casa, na sua família, com o seu endereço, onde você chegar, onde você for. E amanhã é quinto jejum, e sexta-feira estaremos aqui, domingo também. Em nome de Jesus, você diz? Amém. Deus abençoe. Tchau, amor. E aí, irmão? Já resolveu tudo já? Vamos ficar em meio, né, irmã? Tá vendo aí? Eu tava lá embaixo, não, né? Aí eu ia passar, aí a mãe falou assim, ô
Oi, mãe, espera que eu vou levar. Não, irmão, vou andando devagarzinho por aqui. Aí a Bia foi na sexta-feira que a Bia foi pra lá, pra casa do pastor. Minha pergunta, eu cheguei ali na frente, o cachorro passa, pega aí. Esse cachorro tá sim, deu pra cima dele, eu falei, ah, Jesus! E quando eu disse assim, o cachorro parou, ela ficou lá se coçando agora comigo. Aí o cachorro ficou se coçando igual, meu Deus, graças a Deus, eu vou embora. O cachorro ia pegar na minha cama lá. Aí eles vão deixar você vender, não vai vender, né? Não, nessa casa que nós estamos, que vai derrubar, vai estar do lado abaixo. A gente quer lá Qual é o embaixo, nome desse som, né? Lá embaixo. Hoje está usando vai ser R$1.000. Nós queríamos deixar sair, né? Mas ele disse aqui, vai derrubar as casas aqui dentro, vai deixar de lado, né? Para energia. Para colocar energia na Aí, como quando eu vou dizer que cortar a energia lá, diga Pelo menos é um lado, né? como vai ser Dá pra energia? vocês arrumando Quando vier assim, a gente paga a energia. Aí fui. vai descansar, gritando e vai construir um cantinho fora pra vocês. Quando não achar, vai ter quando sair daqui. trabalhando, nós vamos comprar um banquinho para nós. Só que não está curado e aí que já deu, né? Porque o homem ele não foi desse assim de estar fora, só estava querendo, né? Vocês falam os filhos da gente? Ele sempre era gente, não sei o quê. Ninguém sabe qual é o nome dele. Ele foi legal, não precisou não dar o sobrinho dele, que é mais... Essa tempestade Ele espalha um pouco, como que começa a ser. Fala que ele nós de agora se a pessoa fosse na ignorância, não poderia, né? Então não tem, né? Já está errado também. Calma, conversa direitinho. Quando ele chegou lá, ele disse como se disse assim, né? Ele disse, eu sou o dono daqui, eu vou passar a cerca. Vou fazer a cerca, posso? Aí se vocês fossem eu, né, ignorante. Ah, não vai fazer cerca aqui não. Aí ele não estava pagando, já foi, não apareça mais não, vocês estão falando. Ele era ignorante, mas ele doutor, né? Doutor sabe falar. E aquela máquina que está dando para lá fazendo o quê? Ele está fazendo ele vai cercar, né? Que era que está lá no... Em São Paulo, eu sei que está querendo faz parte. E eu convido lá para colher, vacinando esse tempo todo, era para ter colhido, porque senão eu guarda grande, perde muito bem, porque a rama vai subir. Aí vai quebrar e vai ao sufoco, aí gasta o dobro e pode. Gasta mais e pode menos. Tem que processamento mais da igreja. Está numa igreja. E eu vou pessoa para segunda-feira, vamos ver. Eu botei isso, mas eu estava pegando a carroceria para reformar e a noite depois. Bora, Bia! E é o que a gente está pedindo também, o chuva. Fecha aqui não. Não. A visão nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou após as mãos sobre ele, e a fim de que ele pudesse ver de novo. Prossiga. O Senhor, Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. Do Vasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que adoram. Continuar? Oi. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de Acho que o preço que que é seria. a mãe deu tudo. Um pouco a tudo, né? Aos reis de Israel. Certo. Deus. Esse irmão do homem Uhum. vai passar. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa.
Assim. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui, o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco, ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois comeu alguma coisa e ficou forte, como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus. Todos os que ouviram Saulo ficaram admirados e perguntaram: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? E não foi ele que veio até aqui para pedir e levar essas gente ao chefe dos sacerdotes? Olha o que o povo perguntava. Peraí, quem é esse que está pregando sobre? Então, Barnabé veio ajudar e o apresentou aos apóstolos e contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Hoje quem está no volante é a dona Nick